Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, o mês de luta contra AIDS, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas antes você precisa saber que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Nos últimos anos, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, apresentaram um aumento substancial de casos em diversas cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os novos casos de HIV têm se concentrado, sobretudo, em jovens de 15 a 24 anos. Por isso, os dados reforçam a importância das campanhas de prevenção, como o Dezembro Vermelho. Para falar sobre esse tema, a entrevistada do primeiro bloco do nosso programa de hoje é a Lilian Ávila, infectologista do Hospital Edmundo Vasconcelos. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa no Saúde à Vida. Obrigada pelo convite. Doutora, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, acho importante a gente esclarecer para o pessoal que está em casa acompanhando aqui o programa o que são as chamadas ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis são aquelas que são predominantemente transmitidas através do ato sexual, seja ele qual for. E doutora, qual que é a diferença entre IST e DST, Houve essa mudança de nomenclatura, eu gostaria que você explicasse por que houve essa mudança e a principal diferença entre essas duas siglas. Na verdade, ambas as siglas denotam a mesma coisa e o mesmo grupo de infecções, mas a questão por trás da mudança da nomenclatura foi principalmente a tentativa de reduzir o estigma relacionado a essas infecções, porque muitas vezes, ou uma boa parte das vezes, as pessoas ainda têm uma dificuldade de lidar com o diagnóstico ou até mesmo de encarar um teste por causa do receio e de todo o contexto social que cerca você ser diagnosticado com uma infecção sexualmente transmissível. E doutora, quais são as infecções sexualmente transmissíveis que mais afetam a população brasileira? Bom, nós sabemos que tem algumas que são primordiais em termos de prevenção. A gente nunca deixa de lembrar do HIV, das hepatites virais, principalmente a hepatite B e a hepatite C, e a sífilis. Elas acabam sendo, de certa forma, o carro-chefe que o governo acaba priorizando na hora da prevenção. Claro que existem outras infecções sexualmente transmissíveis e que todas essas estão abarcadas nos planos de governo, e de prevenção, mas essas 3 ou 4, na verdade, acabam sendo prioritárias, porque são as que a gente vê com mais frequência. Certo. E, doutora, para a gente falar de uma forma geral, quais são as causas dessas ISTs? Na maior parte das vezes, acontece quando tem uma exposição sexual desprotegida, ou seja, uma relação sexual onde houve um contato de uma pessoa que previamente não tinha uma infecção com outra que já tinha a infecção e talvez não tivesse ainda sido detectada, ou já até podendo ter sido detectada, mas que não foi tratada. Então, as relações sexuais são, como a gente já falou antes, o principal fator para a transmissão dessas infecções. Doutora, agora, além das relações sexuais desprotegidas, existem outras formas de transmissão? Sim, para qualquer doença infecciosa, existe, na maior parte das vezes, uma
fonte de transmissão predominante e outras que são também relacionadas, mas menos frequentes. Então, a gente sabe que pode acontecer a transmissão dessas infecções de maneira parenteral, por exemplo, que é quando eu tenho o contato com algum tipo de material contaminado, que seria o caso, por exemplo, das hepatites B e C. Hoje em dia não é o mais frequente, mas a gente sabe que no passado, principalmente, muitas infecções aconteceram pelo contato com agulhas de tatuagem contaminadas, com material cirúrgico contaminado em cirurgias, ou até mesmo com outros tipos de materiais no consultório do dentista. Então, essa transmissão através de um outro instrumento que estivesse contaminado com o vírus, também é uma forma potencial de transmissão, mas que a gente vê muito menos hoje em dia aqui no país. E existe, claro, a forma de transmissão através das transfusões sanguíneas, mas que a gente sabe que hoje em dia já é quase impossível, no sentido de que os bancos de sangue seguem uma regulamentação muito severa para que isso não aconteça, né, para que não possa haver a transmissão de um vírus através da transfusão sanguínea, de modo a tornar segura qualquer transmissão. Então, há uma série de barreiras que são implementadas para que uma bolsa contaminada não chegue até um paciente que, na verdade, precisa daquela bolsa de sangue. Doutora, falando até nessa questão da contaminação, a gente acompanhou recentemente um caso no Rio de Janeiro que os pacientes se infectaram com HIV por conta de uma transplante de órgãos, né, na verdade. E é um caso praticamente bem difícil de acontecer, né, bem raro. Sim, a repercussão foi muito grande, claro, também por causa da gravidade da situação, porque é algo que a gente não quer que aconteça de forma alguma, a gente sempre quer garantir a segurança de todo o processo do transplante, e o nosso sistema brasileiro aqui, de como os transplantes funcionam, é um sistema muito robusto e que é modelo para fora do país, né? Então, claro, gerou esse impacto também por causa da seriedade dessa questão, mas isso é extremamente difícil de que aconteça quando todos os passos são seguidos para que a gente evite esse tipo de situação, né? Então, tem que haver o envolvimento do local onde você vai captar o órgão, e aí existe uma série de questionários que são preenchidos antes pela equipe médica. Existe também os cuidados que são relacionados ao laboratório que vai testar essas amostras quando o transplante está sendo preparado, e também outros mecanismos no momento ali em que você recebe o órgão para ser transplantado, mas espera-se que na hora que o órgão chegou e está indo para a cirurgia, que todo o processo tenha seguido de maneira adequada e tenha seguido critérios rigorosos para que isso não aconteça, né? Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro não aconteça em outras situações. Sim, exatamente. Doutora, essas infecções, elas também podem ser transmitidas de mãe para filho? Sim, com certeza. A transmissão vertical é uma possibilidade e já há muitos anos, aí pelo menos 3 décadas, o governo tem feito a prevenção de transmissão de infecções através de mãe para filho como uma prioridade para extinguir as transmissões através, seja da gestação ou mesmo do parto, né, ou do período perinatal, que a gente chama. Então, existe essa possibilidade, e é por isso que é muito importante que as gestantes passem por um pré-natal
e que elas sejam acompanhadas por um médico para que todos os exames que são necessários para a gente identificar infecções que potencialmente podem ser transmitidas da mãe para o feto sejam identificadas em tempo oportuno e sejam tratadas para evitar a transmissão ou para evitar sequelas graves. Doutora Lilian, agora vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas que as ISTs causam. Acho importante a gente até, como um sinal aqui de alerta, né, para a população, ficar atento mesmo a esses sinais, a esses sintomas. Ok. Bom, nós vamos, de maneira geral, abordar as infecções sexualmente transmissíveis de uma maneira sindrômica, que nós falamos. Então, por um tipo de manifestação específica que eu vou reconhecer na pessoa que está buscando um serviço de saúde ou um atendimento. Então, para homens e mulheres, nós tentamos sempre identificar, por exemplo, os corrimentos, seja o corrimento uretral ou o corrimento vaginal. Esse pode ser um primeiro sinal de alerta de que alguma coisa não está certa. E várias infecções podem causar o corrimento, o que faz aí muito necessário o atendimento de um profissional que tenha capacitação para fazer o reconhecimento. A outra coisa que também pode acontecer é o surgimento de uma úlcera ou de uma lesão de pele, seja ela na região da boca, na região genital, então no pênis, ou na região da vulva, próximo à vagina. E em algumas situações, elas também podem acontecer próximo à região anal, que a gente chama de perianal. Então, o surgimento de lesões de pele que a pessoa anteriormente não tinha, ou com alguma característica que ela considere ali mais importante, como dor no local da lesão, saída de secreção naquele ponto, são também sinais de alerta. E tem algumas infecções que a manifestação não vai ser necessariamente essa, né, do corrimento ou das úlceras genitais. Então, para algumas pessoas, elas podem surgir com sintomas que a gente chama constitucionais, que é o mal-estar, a febre, ou uma febre baixinha, ou às vezes pode não acontecer febre, o surgimento de gânglios, que são os linfonodos aumentados. Então, esses também são sinais para procurar o médico. Doutora, tem algumas infecções que podem não provocar nem sintomas? Aí a pessoa também vai ficar sem saber o que ela tem na verdade, né? Exatamente. Algumas infecções sexualmente transmissíveis podem não causar nenhuma manifestação. Esse é sempre um risco com as infecções de uma maneira geral. Existe uma parcela das pessoas que vai adquirir a infecção, seja ela por um vírus, uma bactéria ou outro tipo de patógeno, e ela não vai demonstrar sinais. A sífilis, por exemplo, pode não demonstrar nenhuma alteração, e a pessoa só descobre quando ela vai se testar, se ela se testa. Hoje em dia, como há uma abordagem muito mais forte para que as pessoas se testem periodicamente, a gente consegue detectar muito mais cedo do que no passado esse tipo de infecções. Mas para algumas pessoas que fogem do médico ou que têm medo das testagens, isso pode acabar demorando um pouco mais para ser reconhecido. No caso dessas infecções, doutora Lilian, se elas não forem tratadas, identificadas, quais são as complicações que as pessoas podem ter? Cada infecção pode vir acompanhada de complicações diferentes. Então, mas falando de uma maneira generalizada, a gente sabe que podem acontecer manifestações com reações de pele, de ter lesões generalizadas, como a sífilis, por exemplo, chega um momento em que pode acontecer isso. Para algumas pessoas, pode acontecer acometimento do sistema nervoso central, também pensando na sífilis. Quando a gente fala das hepatites, por exemplo, se elas não são descobertas no início do quadro,
a pessoa pode chegar a evoluir com acometimento do fígado, com alteração das enzimas que a gente acaba detectando por exame de sangue, ou até mesmo evoluindo para uma cirrose quando já está num estágio muito avançado. E no HIV, por exemplo, a gente sabe que uma infecção não detectada de maneira rápida pode evoluir para um estágio de AIDS, em que a pessoa tem um risco muito aumentado de desenvolver outras infecções que nós chamamos de oportunistas, porque elas se aproveitam do momento em que o sistema imunológico já está muito fragilizado e acabam aparecendo, algo que numa pessoa que tem o sistema funcionando de maneira adequada não costuma acontecer. Doutora, eu gostaria que você abordasse um pouquinho agora sobre o diagnóstico. Como que é feito, né, como é que é feita a identificação dessas ISTs? São necessários, né, na verdade, alguns exames? Como que é todo esse procedimento? Nós temos um arsenal bastante extenso de exames laboratoriais que são importantes para o diagnóstico de todas essas infecções. De uma maneira mais rápida e simples, algo que tem sido muito interessante aí que o governo tem implementado pelo Brasil todo é a facilidade de acesso a testes rápidos, que são aqueles testes iniciais que a gente faz para detectar principalmente HIV, sífilis e as hepatites. Então, esses são testes, falando muito grosseiramente, simplificados, em que você adquire uma amostra quando a pessoa chega no serviço de saúde e ela é feita naquele mesmo momento e fica pronto o resultado em 15 minutos. Esse é um teste que nós chamamos de triagem, é uma triagem inicial. A gente está tentando reconhecer se há alguma dessas infecções na pessoa que está buscando o sistema de saúde, para que, se forem positivos os testes, um ou mais, ela tenha uma abordagem oportuna e seja direcionada para o tratamento. Outros testes que a gente tem à disposição, em geral, exigem que um médico faça a solicitação. Em alguns laboratórios particulares, às vezes não é necessário que o médico solicite, o próprio paciente pode chegar e solicitar que o teste seja feito, né? Mas na maior parte das vezes é um médico que vai fazer um pedido para que a pessoa faça uma coleta de exame de sangue e possa ser testada. Nesse caso, os testes que a gente utiliza são as sorologias. As sorologias são testes que ajudam a gente a identificar anticorpos contra infecções, contra vírus e contra bactérias. Então, eu não estou detectando diretamente o micro-organismo, o patógeno, eu estou detectando sinais de que ele passou por ali. E isso também é uma maneira da gente direcionar para o tratamento oportuno. Então, esses são os principais testes que a gente tem à disposição. Eu não vou citar aqui alguns outros testes específicos que a gente tem, mas existem outros tipos de testes mais específicos que a gente pode utilizar também no diagnóstico. Certo. E, doutora, essa triagem que você comentou, ela é fundamental, né? Principalmente ali no SUS, para identificar já esses pacientes e já começar ali o tratamento, né? Sim, é uma facilidade que acelera bastante, né, o encaminhamento da pessoa que é diagnosticada com uma infecção para um acompanhamento adequado. Porque sempre que nós falamos de infecções sexualmente transmissíveis, a gente está falando de um mecanismo de prevenção que não é baseado em apenas um fator. Então, sempre que nós falamos de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, a gente está falando de uma abordagem que é muito ampla, em que a gente vai conversar com o paciente sobre como é a vida sexual dele, qual é o momento de vida que ele está passando. A gente vai fazer uma abordagem comportamental para também tentar entender como que é o uso de preservativo, de lubrificante, se a pessoa já foi vacinada contra aquelas infecções que a gente pode prevenir através de vacina. Então,
tudo isso acaba muitas vezes acontecendo só no momento em que a pessoa chega ao serviço de saúde. Então, essa porta de entrada do teste rápido, ela potencializa essa abordagem aí oportuna das pessoas que precisam desse atendimento. E doutora, falando agora em tratamentos, quais são, de uma forma geral também, claro, quais são os mais indicados para esses casos, né, que a pessoa está infectada com alguma, né, com alguma doença? Bom, os tratamentos vão ser diferentes de acordo com as infecções. Por isso que a gente bate tanto na tecla e reforça tanto que é importante o atendimento com um profissional capacitado para isso. Porque não é uma única medicação que vai ser utilizada para absolutamente todas as infecções. Então, para o HIV, por exemplo, quando é detectado e confirmada a infecção, deve ser direcionado o paciente para fazer o tratamento com os antirretrovirais, que são as medicações específicas para o tratamento de HIV. No caso das hepatites, uma vez que seja confirmada a infecção, a hepatite C tem uma série de medicamentos que são diretamente ativos contra a hepatite C, que tem alta eficácia, e já não são os mesmos medicamentos que a gente utiliza para a hepatite B, por exemplo. Para a hepatite B, nós utilizamos um tipo de antirretroviral que nós também utilizamos para o tratamento do HIV. E para sífilis, o tratamento é com antibiótico, sendo o principal a benzetacil, e aí o número de doses da benzetacil vai depender do estágio em que a infecção está. E outras infecções sexualmente transmissíveis, seja clamídia, gonorreia, donovanose, essas exigem tratamento também com antibióticos, mas podem muitas vezes ser tratadas ou com antibiótico administrado de maneira intramuscular ou com um antibiótico administrado por via oral, diferente desses que a gente já falou anteriormente. Doutora, vamos falar agora então da prevenção. Como que as pessoas podem evitar se infectar, né, com essas doenças, o que elas devem fazer? Eu acho importante a gente reforçar aqui, no sentido de orientar mesmo quem está acompanhando o nosso programa, passar essa informação. Ok. Um dos principais instrumentos que a gente tem para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis ainda é a camisinha, seja a camisinha feminina ou a camisinha masculina. Existe um maior uso das camisinhas masculinas de uma maneira geral até hoje, mas ele é um método de barreira, ou seja, impede que o sêmen ou outras secreções entrem em contato com outra pessoa. Não é um método, claro, 100% eficaz, porque nenhum método é 100% eficaz, mas é um dos principais que a gente tem à disposição. Ainda existe, sim, muita dificuldade por parte de algumas pessoas de aderir ao uso da camisinha, mas a gente continua lembrando que ainda é um instrumento muito importante que a gente tem na prevenção. A outra coisa que nós podemos fazer em termos de prevenção é vacinar, como nós comentamos anteriormente. Então, para algumas infecções, como a hepatite B e o HPV, nós temos vacinas à disposição, tanto no calendário do Programa Nacional de Imunizações, que é parte do SUS, como também disponíveis no particular. Também existe, por exemplo, as abordagens da PEP e da PrEP, quando nós estamos falando a respeito de HIV. Então, a PEP é a profilaxia pós-exposição, que a gente utiliza para aquelas situações em que houve uma exposição sexual desprotegida, com uma parceria em que não se sabe o status sorológico, que pode ter sido consentida ou não consentida, para evitar que essa pessoa desenvolva HIV caso a fonte fosse positiva. Esse tipo de tratamento, né, de prevenção, na verdade, é feito através do SUS mesmo.
a pessoa tem até 72 horas para iniciar a medicação e é necessário o acompanhamento com um médico, porque depois outros testes serão necessários para observar se houve infecção ou não. Existe também a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que a gente utiliza aqui no Brasil para algumas populações que são consideradas chave e que é para evitar também a infecção pelo HIV. Então, a pessoa toma o comprimido, que é feito de antirretrovirais, que são medicações que inicialmente foram utilizadas para o tratamento do HIV e hoje a gente usa para prevenção também. E existem formas diferentes de tomar. A pessoa pode tomar o comprimido diariamente, ou ela pode fazer um uso sob demanda, que é quando ela sabe que ela vai ter uma exposição sexual, ela faz uso da medicação, falando de maneira simplificada. E existem outras coisas, né, como o diagnóstico oportuno é uma forma de prevenção, porque você reduz o risco de que essa infecção, a partir de uma pessoa, se dissemine para outras. O uso de lubrificantes, que pode parecer algo estranho, mas também é algo que ajuda na prevenção. Sempre que acontece muito atrito na região perianal ou genital, de uma maneira geral, isso pode favorecer a formação de fissuras locais e essas fissuras facilitam a entrada de determinados micro-organismos. Então, a gente fazer o uso do lubrificante ajuda a reduzir esse atrito e o surgimento dessas fissuras que aumentariam o risco das infecções. Então, como falei anteriormente, é sempre uma combinação de vários métodos para que a gente possa reduzir de maneira global a exposição e a infecção. Com certeza, doutora. Agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, qual que é a importância, né, do SUS no combate dessas doenças, né, dessas infecções sexualmente transmissíveis. O SUS hoje com certeza, extremamente importante, relevante nesse combate. Todas as estratégias para o combate, prevenção, tratamento de infecções sexualmente transmissíveis são desenrolados ou deflagrados a partir dos atendimentos do SUS. Claro que isso também acontece a partir de um atendimento que é feito no particular, mas a dimensão do que é feito pelo SUS é muito diferente, né? A gente está falando de uma abordagem que é feita de maneira a atingir o maior número possível de pessoas, de detectar de maneira rápida as infecções para que elas possam ser tratadas, de acompanhar, uma vez que haja o diagnóstico, para que o tratamento seja feito a contento até o final. E o principal, claro, é o fato do SUS disponibilizar isso de maneira gratuita para qualquer cidadão brasileiro. Isso é, de certa forma, extremamente difícil de ver em outras localidades. A gente sabe que o SUS é referência fora do país, porque a gente atende uma população muito grande, que a gente vê em poucas localidades, com uma capilaridade muito grande, ou seja, a gente consegue fazer isso chegar ali na ponta, em locais mais remotos, onde o acesso é mais difícil aos serviços de saúde, e a gente, claro, sempre acaba lembrando que de maneira sem preconceito, sem julgamentos, para que o maior número de pessoas possa ser atingido. Então, o SUS é extremamente relevante nesse combate. Doutora Lilian, eu queria agradecer a sua participação, sua disposição aqui para ajudar a gente com esse assunto neste primeiro bloco do Saúde é Vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu convido você a continuar aqui conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre HIV e AIDS. Eu vou para um rápido intervalo e já volto.
Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o Dezembro Vermelho, mês de luta contra a AIDS, HIV e outras ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença que desperta muitas dúvidas e preocupações. E quem vai explicar tudo para a gente sobre esse assunto neste segundo bloco é a Fernanda Rick, infectologista da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, no Saúde é Vida. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, para a gente começar aqui já nesse segundo bloco do programa, eu gostaria que você explicasse, que é uma dúvida muito comum, qual que é a diferença entre HIV e AIDS? O HIV é um vírus que causa a infecção, né, que pode ser transmitida, sexualmente transmitida, a gente acho que vai debater isso um pouquinho mais tarde, mas o fato de que você se infecta com HIV e caso você não diagnostique, caso você não saiba que você tem, você até saiba que você tem, mas você não inicia o tratamento com os antirretrovirais, ao longo de alguns anos, você vai diminuindo a sua imunidade, que é a consequência que o vírus causa no nosso corpo, ele ataca as nossas células de defesa, diminui a nossa imunidade, a ponto da gente ficar suscetível a ter certas doenças, certas infecções que um organismo com uma imunidade normal, não afetada pelo vírus do HIV, não teria. E aí, quando a gente chega nesse estágio, que a nossa defesa está tão baixa, e que a gente fica se infectando com micro-organismos que estão, né, no nosso meio ambiente, mas que a gente perdeu a capacidade de se defender, a gente desenvolve o que se chama AIDS, né. Hoje, a nossa principal bandeira, a nossa principal campo de atuação é que as pessoas consigam saber o mais rápido possível do diagnóstico delas, que elas têm a infecção, que elas vivem com HIV e que elas recebam um tratamento o mais precocemente possível para não chegar a esse estágio da AIDS. Não sei se eu já fui bem claro. Não, foi sim, doutora. Foi sim. Até aproveitando, né, eu gostaria que você explicasse o que é a chamada janela imunológica, que eu acho que isso é bem importante a população entender. Uhum. A janela imunológica é o tempo que a gente tem entre a gente entrar em contato com um vírus, com algum micro-organismo, isso serve para várias infecções, para várias outras doenças. No momento que a gente entra em contato com esse micro-organismo, que ele entra no nosso corpo e o tempo para desenvolver ou a doença, ou sinais e sintomas, ou para que ele seja detectável através de testes laboratoriais no nosso corpo. Em geral, para o HIV, esse tempo pode ser de 6 a 8 semanas. Então, se eu me infectei hoje, pode ser que se eu me testar hoje, o meu teste ainda venha negativo. Por isso que a gente é sempre recomendável a gente abordar de uma forma muito sincera, muito humanizada, muito respeitosa, sem julgamentos, o que aconteceu com aquela pessoa no momento que ela está se testando, para a gente saber quando foi a exposição dela, né? Quando foi o risco dela. Foi ontem, foi há 2 semanas, foi há um mês, foi todos os dias nos últimos anos. Isso pode interferir no momento que você vai fazer a testagem e o resultado do seu exame. Então, para que ele seja um exame mais acurado, com uma resposta mais verdadeira, a gente tem que entender esse contexto de cada pessoa. Cada pessoa tem um contexto diferente e você pode estar ou não na janela imunológica. Então, vale a pena conversar com o profissional de saúde que estiver te apoiando no momento que você for realizar algum teste. Doutora, por isso que é tão importante a campanha do Dezembro Vermelho, né? Que é exatamente essa prevenção, né? Reforçar essa prevenção. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre as ações dessa campanha. A campanha do Dezembro Vermelho, ela é instituída, né, no Brasil, e ela vem em dezembro porque o Dia Mundial de Luta contra a AIDS é no dia 1º de dezembro. Então, é um momento que a gente quer que a população
fique mais consciente, onde os esforços sejam mais concentrados, né, que as campanhas sejam mais concentradas. Isso visa a gente criar uma consciência maior, um conhecimento maior, que a população tenha uma informação mais qualificada sobre aquela doença, aquele agravo, e que ela possa acessar meios de prevenção. E como você falou, Ana, é importante mesmo as pessoas estarem conscientes, se testarem. Se testar hoje é uma forma de prevenção, porque, como eu falei anteriormente, quando a gente se testa, a gente tem a possibilidade de entrar num tratamento o mais precocemente possível, não ficar com o vírus circulando no corpo, não transmitir esse vírus, né? Então, o Dezembro Vermelho ele é muito importante e eu agradeço muito esse espaço, porque eu acho que é uma resposta que toda a sociedade tem que dar, né? Todos os setores. Então, não é só a saúde, é o executivo, é o legislativo, a sociedade civil, são diversos meios, diversos setores que têm que estar envolvidos, educação também. Com certeza, doutora, levar essa informação acho que é primordial, né, para a gente começar a combater mesmo esses tipos de doenças, né, com informação. Doutora, uma pergunta, né, que é bem específica, uma dúvida. A pessoa que ela é exposta ao HIV, ela é exposta somente se ela tiver relações sexuais desprotegidas? Relações sexuais desprotegidas sem o uso de preservativo é uma das principais formas de transmissão, né? Mas a gente viu agora recentemente um caso que escandalizou, eu acho, que a sociedade brasileira, que foram 6 pessoas que haviam passado por um transplante de órgãos e por uma falha que ainda está sendo investigada, né, de laboratório, houve a transmissão de HIV para essas 6 pessoas. Eu acho que vale a pena frisar, a gente falar aqui um pouquinho de transmissão, que pode ser transmitida por componentes sanguíneos, por órgãos, mas essa não é a via mais comum, principalmente no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais transplanta no mundo. Desde a Lei Betinho, a gente tem protocolos de segurança muito bem estabelecidos nos laboratórios. É proibida a comercialização de qualquer componente humano, exatamente para diminuir esse risco de transmissão. Então, não é a via mais comum hoje, porque hoje, com materiais descartáveis, com procedimentos de controle de infecção e com protocolos muito bem estabelecidos e muito rigorosos, essa possibilidade ela é menor. Ela existe, por isso que existem todos esses protocolos, mas eu acho que é importante frisar, porque eu acho que esse foi um evento excepcional, muito triste para nós, infectologistas, e para todos que estão envolvidos na luta contra o HIV, mas hoje, principalmente, as relações sexuais têm as devidas proteções inseguras, né, são a principal forma. Acho bacana a gente falar aqui para o pessoal de casa também como que surgiu a AIDS. É uma longa história, na verdade, né? Se a gente for olhar muito lá atrás, abrir o genoma do HIV, a gente consegue até ver que é um vírus que já circulava há muitos anos, principalmente ele já havia sido identificado em alguns continentes, continente africano, mas na década de 80 que esse vírus é identificado. Há uma briga aí entre pesquisadores americanos e franceses para saber quem que identificou esse vírus primeiro, mas não importa. O primeiro caso é documentado, né, oficialmente através de jornais científicos em 1981. E aí a gente vê que existe um vírus que circula e que destrói as nossas defesas. E aí, a partir de então, a gente vive toda aquela comoção que quem viveu a década de 80 vai lembrar muito bem, onde a gente perdia muitos artistas, muitas pessoas, né, famosas, faleceu de AIDS. Hoje a gente não fala, né, mais
a pessoa tem a AIDS, a pessoa tem HIV. A gente fala que são pessoas que vivem com HIV, como eu vivo com diabetes, como eu vivo com hipertensão. Isso eu gosto de falar desse marco, porque isso tem muito a ver com a nossa luta contra o preconceito e a discriminação. A gente olhar como era na década de 80 e a gente olhar como a gente enxerga hoje essa infecção é totalmente diferente, né? Hoje a gente tem muito mais conhecimento, hoje não é mais um vírus que quem viveu a década de 80, ele aterroriza, como aterrorizava e como isso também permitia muitos debates e muitas discussões, muitas vezes muito preconceituosas, né? As pessoas que viviam com HIV na época, elas eram altamente estigmatizadas, ainda são, mas a década de 80 foi muito marcante. Com certeza, até ia entrar nesse assunto mesmo, doutora, se você acredita que esse preconceito, ele tem diminuído aí ao longo dos anos ou ainda falta muito para avançar? Eu acho que o preconceito e a discriminação é o que mais mata no HIV. Ainda é um problema, um desafio muito grande. Não é à toa que o UNAIDS, que é a agência da ONU para o HIV e AIDS, esse ano, Dezembro Vermelho, lança a campanha permeada pelos direitos humanos, ou seja, as pessoas têm o direito e a liberdade de viver com toda a dignidade, vivendo com HIV, vivendo com qualquer outra infecção, com qualquer outra doença. O fato ainda de ser uma doença extremamente estigmatizada, principalmente, talvez, por esse tabu de estar envolvida com relações sexuais, faz com que as pessoas sejam taxadas, sejam julgadas imediatamente ao revelarem, né, o seu diagnóstico, o seu status, e isso faz com que muitas pessoas tenham medo de receber esse diagnóstico. Se elas têm medo de receber esse diagnóstico, elas têm medo de se testar. Se elas têm medo de se testar, elas não acessam um serviço de saúde, não procuram, né, diagnóstico, não procuram tratamento. Muitas vezes as pessoas sabem que têm, que vivem com o vírus, mas o preconceito em torno da vida delas é tão grande que elas não conseguem tomar os medicamentos, receber o tratamento adequadamente ou aderir ao tratamento adequadamente, e isso faz com que elas acabem falecendo. Então, o preconceito e a discriminação, eles matam antes, durante e depois do diagnóstico. Se a gente fosse uma sociedade um pouco mais livre desses julgamentos moralistas, as pessoas se sentiriam mais confortáveis de fazer um diagnóstico de HIV, como fazem de diabetes, de câncer, e acessarem o tratamento de forma mais oportuna. Doutora, uma outra dúvida muito comum também que surge é se o beijo na boca, ele transmite o HIV. A troca de saliva, abraço, beijo, não transmite HIV. Inclusive, essas pessoas, elas, na década de 80, elas foram tão taxadas que elas foram proibidas de amar, né? E hoje a gente sabe que a troca em si de saliva não transmite. Existe uma possibilidade de se a pessoa está infectada com uma alta carga viral, ela beijar alguém que tem uma ferida na boca, não é nem beijar, talvez através do sexo oral, existiria essa possibilidade, mas vale a pena frisar que hoje uma pessoa que vive com HIV, que toma os seus medicamentos corretamente, diariamente, ela não transmite o HIV, mesmo em relações sexuais sem preservativo. Então, o risco de transmissão de uma pessoa que está em tratamento e tem a carga viral, que a gente chama zerada, indetectável, ou seja, ela não é capaz de ser detectada por exames convencionais, essa pessoa não transmite HIV, que está um beijo. Doutora, para a gente começar já a encerrar aqui nosso segundo bloco,
Qual que é a importância, então, da gente destacar a prevenção, né? Prevenir essa infecção pelo HIV, né? E depois isso se tornar AIDS. Qual que é a importância disso? Passar até um recado aqui para quem está acompanhando o nosso programa. Eu acho que prevenção hoje é a palavra-chave. Hoje a gente tem terapias muito eficazes, sem efeitos colaterais, sem interações com outros medicamentos. A pessoa pode ter uma vida absolutamente normal, tomando os remédios, e aí, como eu disse, ela não transmite o HIV. Então, essa é uma forma de prevenção. Existem outras tecnologias, por exemplo, você se expôs, você teve uma relação sem preservativo, com uma pessoa que você conhece, não conhece, mas você está na dúvida se agora você está exposto ou não ao HIV. Você pode acessar um serviço de saúde, é gratuito no SUS, você recebe um kit para 1 mês de medicação, que é chamada a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Eu tomo essa medicação durante 1 mês e eu não me infecto. A outra possibilidade é, eu não consigo usar preservativo, eu posso usar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. 1 comprimido todos os dias e eu não me infecto pelo HIV, mesmo me expondo, mesmo tendo relações sexuais sem preservativo. Eu tenho dúvida, eu ainda não sei, eu não tomo PrEP, eu não tomo PEP, mas eu tenho exposição, eu posso me testar. Teste rápido, na pontinha do dedo, 1 gota, 15 minutos para você ter o resultado. Gratuito, disponível no SUS, em todos os serviços de saúde, principalmente nos postos de saúde. É muito importante a gente saber o nosso status, se a gente tem ou não, se a gente está infectado ou não com HIV. Se não tivermos, a gente pode conversar com o nosso profissional de saúde que esteja nos atendendo para debater qual que é a melhor prevenção, ou se eu tiver sido diagnosticado com HIV, eu entro em tratamento. Hoje o tratamento também é distribuído no SUS de forma gratuita, é muito ágil, é muito rápido, do diagnóstico para o início do tratamento, pode levar de 1 dia a 14 dias na rede do SUS, e em 6 meses você não está mais transmitindo o HIV. Também é uma forma de prevenção. O uso do preservativo continua na moda, tá? A gente sabe que a maioria dos nossos jovens, dos nossos adolescentes não aderem ao uso do preservativo, mas é por isso que a gente também tem essas outras tecnologias, e é importante dizer para a população que não existe uma receita de bolo. A gente hoje tem muitas formas de prevenção, eu citei 4, mas informação também é uma forma de prevenção. A melhor forma de prevenção é aquela que combina com o seu momento de vida, com o seu estilo de vida. Eu sempre encorajo as pessoas a procurarem um serviço de saúde, a procurarem um profissional de saúde e debaterem quais dessas tecnologias combinam melhor comigo. A gente sabe que uma tecnologia, uma estratégia sozinha apenas não é 100% eficaz. O ideal é que a gente combine testagem com uso de PrEP, com uso de preservativo, por exemplo. Mas quem vai determinar isso é a pessoa e em debate justo e honesto, sem moralismos, com o seu profissional de saúde. É o que a gente chama hoje de prevenção combinada, a combinação de várias estratégias combinadas com o seu estilo de vida, com o seu momento de vida. Então, hoje, diferente de quando a AIDS surgiu, a gente tem muitas formas de prevenção, e eu acho que ainda a gente tem que trabalhar muito, novamente, no estigma e no preconceito, para que essas tecnologias de prevenção, essas estratégias, estão todas disponíveis gratuitamente no SUS, entrem de fato em contato com a nossa realidade e que todas as pessoas possam, ao menos, ter o direito de debater com o seu profissional de saúde. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada ao pessoal de casa também pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os nossos conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.